Estamos aqui para a 6ª aula do Rede Educa. O Rede Educa é uma parceria entre o CIEAM e a Fundação Rede Amazônica. Meu nome é Juliana Teixeira e eu sou representante do CIEAM para a aula de hoje. Eu sou bióloga, eu tenho formação em gestão ambiental e também mestrado e doutorado em conservação da biodiversidade. E na aula de hoje a gente vai conversar sobre gestão de resíduos. E por quê? Porque resíduos hoje é a maior problemática tanto das cidades quanto da indústria. E para a gente entender como é que funcionou essa questão dos resíduos, a gente precisa saber do histórico da legislação, que é o que define o que pode e o que não pode fazer. Então, primeiro foi criada a Política Nacional de Meio Ambiente, que foi a política importante, com algumas definições, e foram acontecendo várias coisas durante o tempo, mas aí chegou 2010, onde surgiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil, que é o que define tudo o que a gente faz hoje para poder ter uma gestão de resíduos ideal. A gente tem dados no Brasil de que a gente gera em torno de 217 mil toneladas de resíduos sólidos por dia, o que equivale a cerca de 1 kg de resíduo por habitante. Cada dia você gera 1 kg de resíduo. Dados de 2016, a gente sabe que 58 milhões de toneladas de resíduo industrial foram gerados, dá uma média de 159 mil toneladas de resíduo industrial. E o que é importante a gente saber? Que a indústria ela gera muito mais resíduo, do que a população no geral. Então, assim, a legislação ambiental ela define muito bem o que a indústria precisa fazer para que as coisas aconteçam de forma adequada. E o que é importante nisso tudo, pensando em gestão de resíduos? Que a gente já chegou num momento onde a indústria não tem que fazer só aquilo que a legislação define. Já passou esse momento, hoje a gente conversa muito sobre ESG, políticas ambientais mais abrangentes. Então, assim, a indústria não tem mais que só olhar a legislação. A legislação define, a legislação nos mostra o caminho que devemos seguir, mas a gente tem que ter um olhar mais amplo. Então, o que a indústria precisa fazer hoje? Seguir a legislação, é a obrigação dela, ela só pode atuar se ela fizer isso, e observar algumas coisas, como, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU. Por exemplo, consumo e produção responsável. Muitas indústrias hoje não conseguem observar a perda de insumos. Tem muito desperdício de matéria-prima, tem perda do produto final com relação à qualidade. Será que essa indústria está investindo correto no maquinário? O maquinário está muito antigo? Hoje eu estou tendo essas perdas, geração de resíduo muito mais alta do que deveria ser. Tem que pensar nisso. Segundo ponto, auditoria de prestadores de serviço. Por quê? Um monte de prestadores de serviço vai falar, eu faço tudo direitinho, eu destino resíduos direitinho, mas você, representante da corporação, você vai lá e audita o seu prestador de serviço? Você observa se está tudo certinho, do começo ao fim do processo, a rastreabilidade de todo o processo para ver se os resíduos estão sendo destinados de forma adequada? Essas questões são muito importantes, por quê? Porque não adianta você só acreditar naquilo que está sendo falado, você precisa ter certeza. Então, para isso, a auditoria. E pensando nas questões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, resíduo está muito linkado a esse consumo e produção responsável e também ação contra a mudança global do clima, que hoje acho que é a temática mais importante que a gente tem, mudanças climáticas. Então a gente sabe que resíduo tem um impacto muito grande sobre isso. Então, quanto a sua organização está observando o consumo e produção responsável, ela também olha para essa ação contra a mudança do clima e vida terrestre, que a gente sabe dos impactos dos resíduos sobre a vida terrestre. A indústria é importante, mas a gente também, como pessoas físicas, temos que fazer a nossa parte. E o que você pode fazer? Mesmo sabendo que a indústria é a maior geradora, você pode fazer a sua parte em casa também. O que você tem que pensar? Primeiro ponto, observa se a sua cidade tem coleta seletiva. Investe na segregação de resíduos. Aí, muita gente pensa, mas é tão difícil. Não é difícil só começar. O que você precisa saber? Que não pode misturar plástico, papel, latinha de refrigerante, de cerveja, o que for, e vidro. Você pode colocar em saco plástico mesmo,
né, de supermercado, aquele que você pega, não deveria pegar, mas você pega, coloca lá o plástico, PET, por exemplo, tomou iogurte, tá sujo, passa água no copinho de iogurte, coloca lá e guarda. Você pode destinar em vários pontos, você pode pesquisar na cidade, em supermercados, a prefeitura tem, aqui em Manaus nós temos, em outras cidades também, nós temos pontos da prefeitura de coleta, então você pode entregar nesse ponto e é importante porque também, além de tudo isso, né, de evitar, você pode ajudar outras pessoas a gerarem renda. Muita gente faz a coleta de papel, de latinha, né, de plástico para venda. Então, quando você segrega tudo direitinho, você facilita a vida dos coletores. Um segundo ponto muito importante, que é pouco discutido, é evitar o desperdício de alimento. E um ponto muito importante é evitar comprar plástico. Eu fui ao supermercado, eu vou comprar mamão. Aí você observa que o mamão tem lá aquele partido ao meio, numa embalagem plástica. Precisa da embalagem plástica? Não precisa. Então opta por comprar o mamão inteiro, leva o mamão inteiro para casa. Entende? Se você tem a opção de escolher em comprar um refrigerante em plástico, em petzinho ou em latinha, compra latinha. Por quê? Porque o alumínio ele é reciclado de forma muito mais fácil e mais integral. 100% do alumínio é reciclado. E, lembra, gera renda. E tudo isso você pode pensar que você está colaborando também para os objetivos de desenvolvimento sustentável, como consumo consciente, né? Nas cidades sustentáveis, consumo. Eu preciso realmente comprar isso? Que é um ponto importante a gente pensar. Eu preciso comprar isso? E se eu for comprar, esse produto é legal? Assim, é um produto adequado? Tudo tem influência também sobre a mudança do clima, que é muito importante, e a vida terrestre. Por quê? Porque se você gera muito resíduo e principalmente joga resíduo fora do lugar, isso pode chegar no igarapé, num córrego e poluir, né, o local. Às vezes a gente anda pelas ruas, de áreas mais centrais a gente vê lixo jogado pela cidade, fica feio, então assim é desagradável. Tudo isso tem que ser pensado quando você pensa em gestão de resíduos. No Brasil, apenas 4% dos resíduos gerados são reciclados. Isso é um dado assim que a gente precisa pensar muito, a indústria precisa pensar muito. 4%. Desses 4%, quanto que a sua organização tem participado nisso? Quando você vai fazer as suas compras, você observa se o material que você compra tem origem reciclável? Você consegue fazer isso na sua organização? Você consegue pensar quando você vai comprar se aquele produto ele pode ser reciclado no futuro? Né, quando for descartado? São maneiras de pensar para a gente reduzir a geração de resíduo e investir sempre em reciclagem. E aí a gente chega na parte de pensando em resíduos, que é a parte mais assim, sensível. Por quê? A COP vai acontecer aqui na Amazônia, no Pará, e já tem divulgação falando, por exemplo, que Belém, né, a cidade sede da COP, é a pior em saneamento. A 8ª pior em saneamento do Brasil. E aí outras você pega, coloca no Google, você vai ver várias coisas. Prefeitura de Manaus retira 2,4 mil toneladas de lixo dos rios e igarapés. Desperdício de alimento agrava o problema do lixo nas grandes cidades. O que a gente vai fazer com isso? Vai queimar? Então por que isso tudo é muito importante a gente pensar? Então essa informação você pode passar para outros. Para quem? Você tem filhos? Para os seus filhos. Você tem sobrinhos? Para os seus sobrinhos. Você tem na sua organização, o seu pessoal de meio ambiente pode fazer campanhas, né, cotidianas de não jogar lixo no chão, fazer a segregação de resíduos, não só dentro da organização, mas também em casa. E ensinar os funcionários a levar essa visão para casa, que é importante também. E de tudo isso, começam os pensamentos de sustentabilidade. O que é mais? Reciclar é super legal, tá, gente? Vamos lembrar disso. Reciclar é super legal. Mas tem um ponto que é muito mais importante, que é evitar. O quê? Aquele pensamento, eu preciso realmente disso? Eu preciso comprar isso? E esse pensamento é tanto para as organizações quanto para pessoas físicas. Eu preciso comprar isso? Se eu for comprar, eu preciso realmente comprar. Eu preciso dessa quantidade? Eu posso reduzir a quantidade disso? Está tendo muita perda disso lá na minha organização? Então eu posso reduzir a compra desse insumo? Pense nisso. Na sua casa, eu compro 2 quilos de tomate.
vai perder 30%. Eu preciso comprar 2 quilos de tomate? Então, assim, pensar em reduzir o consumo. Reutilizar. Eu consigo reutilizar o resíduo? Por exemplo, o que eu falei de resíduo orgânico, né? Ao invés de jogar a casca fora, eu posso fazer alguma coisa, posso fazer compostagem, né? Adubo. E aí, o reciclar. Essa pirâmide é a pirâmide do que você tem que pensar como mais importante. Evitar, reduzir, reutilizar, reciclar, recuperar e, por último, descartar. Vamos pensar, esses 5 R's. Essa temática é muito importante e ela precisa começar a fazer parte do cotidiano das organizações. Repensar, o primeiro, repensar, consumir produtos de modo responsável, reduzir, tudo linkado àquilo que a gente falou ontem, da importância, reduzir, evitar desperdício, optar por itens que tenham maior durabilidade. Quando eu vou fazer a compra lá na minha indústria, eu compro o melhor produto que vai durar mais tempo? Isso tem que ser pensado. Ah, mas é muito caro. É muito caro, mas se vai durar mais tempo, será que não vale a pena olhar no seu orçamento se cabe? Reaproveitar, dar uma nova utilidade para itens, né? Pensar em estender a vida útil daquilo para redução de resíduo. Reciclar sempre significa usar um processo industrial que vai transformar o resíduo num novo produto. Isso tem que ser começado a pensar lá no comecinho mesmo, sabe? No começo do ciclo de vida do produto. O que eu vou comprar para poder fazer esse produto? Eu consigo comprar alguma coisa reciclável? Nas nossas casas também. E recusar. Isso é muito importante, tanto para as organizações quanto para a gente. Recusar a compra de produtos de empresa que não tenha compromisso com o meio ambiente e, consequentemente, gera impactos socioambientais significativos. Por quê? Porque se você fomenta uma empresa que não tem responsabilidade ambiental, você participa disso. Na sua casa você pode fazer isso também. Opte por comprar, por exemplo, produtos de empresas que você sabe que é legal. Por exemplo, um grande supermercado que trabalha com reciclagem, não é mesmo? Comprar do pequeno produtor, os seus legumes. Por quê? Porque aí vai ter menos perda do pequeno produtor. Esses são pensamentos que têm que nortear todas as nossas ações quando a gente pensa em resíduos. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula sobre gestão de resíduos, uma aula muito importante. Então você pode continuar com a gente assistindo as próximas aulas, vão ter outras aulas com outros temas nessa parceria entre o CIEAM e a Fundação Rede Amazônica.